Eu sei que eles vão ficar aí. Gente, Lucas 24, a partir do verso 13, eu quero trazer uma mensagem para vocês que se chama Visão Além do Alcance. Quem é da minha época aí, eu não vou falar quantos anos eu tenho, não vou falar que eu tenho 38 anos. Então, quem é da minha época vai lembrar do Thundercats, vai lembrar do Lion, que o Lion ele tinha uma espada, que na hora que a espada dele, ele pedia lá, ele falava alguma coisa, a espada dava para ele uma visão além do alcance, ele conseguia enxergar aquilo que ninguém mais conseguia enxergar. E aquele que é fiel a Deus, aquele que caminha junto com o Senhor, a gente vai ver aqui que também tem essa capacidade. Amém? Lucas 24, 13 em diante diz assim, o texto é um pouquinho extenso, mas vai valer a pena. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém? Curve sua cabeça. Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Eu quero te agradecer por cada um, Senhor, que se encontra aqui esta noite para poder adorar o teu nome. Eu venho em nome de Jesus, meu Pai, clamar pela tua graça, pelo teu espírito de entendimento, pela tua luz, para que possamos te compreender ainda mais, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Alô? Alô? Ainda tem mosquito aí. Isso. Amém. Irmãos, quando nós estudamos a Escritura, e nós vemos essa passagem, como eu disse para vocês, o tema dessa mensagem de hoje é a visão além do alcance. Por que visão além do alcance, meus amados?
porque a gente vai falar um pouco da questão da visão espiritual. Nós vemos aqui essa situação que estava ocorrendo, em que Jesus, ele já tinha morrido, e Jesus tinha acabado de ressuscitar. E nós vemos esses dois discípulos de Jesus caminhando numa estrada rumo a um lugar chamado Emaús. E essa cidade chamada Emaús, ela ficava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Então, nesse caminho de 12 quilômetros, essas duas pessoas começam a conversar entre si e começam a debater tudo aquilo que tinha ocorrido nos últimos dias. E nós começamos a observar, meus amados, que quando eles começam a caminhar, logo ali no versículo de número 17, nós vamos ver o seguinte: então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que tem tratado... Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? A gente começa a observar uma coisa, que esses dois homens conversando, eles começam a se questionar sobre tudo aquilo que havia acontecido. E a gente vê que uma pessoa que está desprovida de visão espiritual, ela começa a se preocupar com aquilo que está acontecendo. Porque quando nós temos a capacidade de compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor, quando nós temos uma visão espiritual das coisas que acontecem conosco, nós passamos a enxergar a vida de uma forma diferente. E esses dois estavam completamente com a visão ofuscada. Aquilo que estava acontecendo ao redor deles estava afetando diretamente o ânimo deles e tinha deixado eles preocupados. E quantas vezes não acontece isso conosco? A gente vive num momento de escassez no Brasil, a gente muitas vezes passa por lutas, a gente passa por dificuldades, e a primeira coisa que nós fazemos é olhar a situação aos olhos físicos. A gente deixa de perceber pela casualidade das coisas, pela maneira como nós vamos caminhando na vida cristã. Às vezes a gente acha as coisas muito normais. A gente banaliza as coisas que acontecem ao nosso redor. Eu falo, a gente não pode espiritualizar, a gente não deve espiritualizar tudo. Mas todas as coisas a gente tem que discernir espiritualmente. O que é isso? Você não... Caiu um copo lá na sua casa, você não precisa achar que é o demônio. Porque eu vejo hoje muitas pessoas que tudo é demônio, tudo... Agora virou a febre aí do Pokémon, né? Então agora... É um tal de Pokémon para cá, Pokémon para lá. E a gente vê na internet várias coisas engraçadas, as pessoas demonizando esse Pokémon, né? O Pokémon em si não tem nada de demônio nele. O que tem de diabólico nele é o fato da pessoa ficar o dia inteiro caçando Pokémon, deixando a louça para lavar, deixando de se relacionar com o marido, deixando de cuidar do filho, o filho deixar de fazer tarefa para ficar vendo Pokémon. Isso aí sim é diabólico, mas o Pokémon em si não tem nada de diabólico nele. Então a visão que nós temos das coisas que acontecem ao nosso redor vai definir o nosso sucesso, vai definir as nossas ações. E se nós tomarmos ações baseadas numa visão correta, com certeza a vitória vai chegar até você. Então nós vemos esses dois homens preocupados com algo que já estava tudo no controle de Jesus. Então nós vemos eles aflitos, porque o plano que eles tinham criado na cabeça deles, do que seria a obra do Senhor Jesus, ainda não tinha se concretizado. Então tudo estava correndo no cronograma de Deus. Eu imagino Deus lá no seu grande quadro, lá naquele dia lá, e no quadro dele ele já estava com todas as etapas todas concluídas. Quem faz TCC aqui, quem faz trabalho de projeto, você vai concluindo etapas e vai ticando, você vai pintando aqueles quadradinhos lá e vai falando, essa parte está concluída. Porque a gente tem que crer, meus amados, e isso, a Bíblia nos dá respaldo para isso, que todas as coisas estão no controle do Senhor. De que nada daquilo que o Senhor prometeu e nada daquilo que o Senhor projetou vai sair fora de controle. Às vezes eu vejo as pessoas achando que Deus é aquele que fica todo desesperado, a 8 mãos trabalhando lá no céu, fazendo malabarismos, pegando alguma coisa para lá, colocando papel aqui, mandando o anjo para lá, desesperadão, para fazer com que as coisas venham acontecer.
E não é isso que acontece, a palavra de Deus vai dizer que ele está sentado num trono, tranquilo, e falando: haja, haja, faz, acontece, derrame, aconteça. É isso, tudo no controle do Senhor. E quando nós não temos essa visão que todas as coisas estão no controle de Deus, nós começamos a trazer preocupação para a nossa vida. Quantas vezes, meus amados, as aflições vêm bater na nossa vida, e a primeira coisa que a gente começa a se preocupar: o que vai ser? Como é que vai? E o que vai acontecer agora? O que vai ser de mim? E a gente esquece que lá está escrito lá em Mateus, lá no capítulo 6, verso 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas o quê? Não é todas as demais coisas, o que eu vejo de pregador falando todas as demais coisas, porque demais coisas dá a impressão que vai acrescentar carro na sua vida, vai acrescentar casa na sua vida, vai acrescentar... Não, ali estava falando atrás no texto: não vos preocupeis com aquilo que é a vez de comer, com o que é a vez de beber e com o que é a vez de vestir. Então Jesus está falando, busca o reino de Deus, busca conhecer o Senhor, busca conhecer a quem você serve, aplica a justiça dele aqui na terra, que todas essas coisas vão vir atrás de você. E tendo, meus amados, o que comer, tendo o que beber e tendo o que vestir, o resto a gente vai ter que correr atrás, assim como todo mundo corre atrás. Isso é promessa de Deus. E a gente não pode deixar com que essa cegueira espiritual venha tomar conta do nosso ser, meus amados. A gente vê um homem, a partir desse diálogo, um dos discípulos chamava Cleopas. E Cleopas quer chamar filho chamado por um pai. Então, reflete justamente nós, que fomos chamados por um pai. Fala justamente, a gente não pode olhar para a Bíblia e falar: essa passagem está mostrando a incredulidade, está mostrando a falta de visão somente de dois discípulos do Senhor naqueles dias. Não. A Bíblia, meus amados, fala de nós. Quando fala que Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados, está falando de mim e está falando de você. Quando está falando que Deus vai abençoar todas as famílias da terra, também está falando de mim e está falando de você. Não é só para uma situação específica. A Bíblia, ela é abrangente, ela é a palavra de Deus, é algo que saiu da boca de Deus para nós. E quando você toma posse daquilo que a palavra de Deus está escrito, você pode ter certeza que aquilo vai se tornar realidade na tua vida. Quando você toma posse que você é filho de Deus, o que acontece? Essa filiação fica mais forte na tua vida. E você toma posse daquilo, a sua fé fica mais forte. Então nós vemos esse filho chamado por um pai. E vai dizer que, no verso 19, olha o que vai dizer. Vamos acompanhando o texto. E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Outra característica de quando nós não temos a visão espiritual. Quando nós não temos a visão correta espiritual, nós vamos enxergar Jesus de uma forma errada. Percebe para você ver, esses homens estavam falando de Jesus. Eram discípulos de Jesus, provavelmente andaram pelo menos aí para falar que é discípulo de Jesus, tem que andar pelo menos 1 ano com Jesus. Sabiam quem Jesus era, ouviam o que Jesus falava, viam os milagres de Jesus. Só que o que eles acharam que Jesus era? Um varão, profeta, poderoso. Em nenhum momento nós vemos ele falando que era o Senhor e que era o Salvador do mundo. Por quê? Quando nossa visão está tapada para os planos de Deus, meus amados, a gente começa a enxergar Jesus de uma forma diferente. Quando nossa vida é limitada espiritualmente, quando nossa visão espiritual é limitada, nós enxergamos, alguns vão enxergar Jesus somente, sabe o quê? Somente aquele que pode dar alguma coisa. É aquele tipo de pessoa que dobra o joelho em oração e ele não pergunta para Deus o que Deus quer dele, mas ele fica entupindo Deus, ele fica entupindo Jesus de pedido, ele fica: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E fica naquela coisa chata com Jesus. Quando a gente não reconhece Jesus direito, a gente vai ver
Pessoas que só olham para Jesus como um Senhor mandão, como um Senhor que está sentado lá no trono e fica falando, faça isso, não pode fazer isso. Parece que é um Jesus cerceador das nossas alegrias, parece um Jesus estraga prazer. Já viu pessoa amarga, pessoa religiosa, que não consegue enxergar Jesus como um pai, só enxerga como um Jesus que vem cortar a alegria dele. Então nós precisamos buscar essa visão correta de quem Jesus é, não olhar Ele como somente um profeta, não olhar Jesus como somente um Senhor, mas que a gente possa ter uma visão ampla de quem Jesus é e do seu plano para nós, para enxergar Ele como um Senhor, enxergar Ele como um Salvador, enxergar Ele como o irmão mais velho e, sobretudo, enxergar como um representante, aquele que veio falar do Pai, para que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, venha habitar no nosso coração. Nós temos que ter essa capacidade. Eu falo, às vezes a gente constrói uma visão de Deus tão errada, né? Eu fui no RIP do Marcelo essa sexta-feira, né? Aí tinha uma senhora lá, ela traz uma bagagem, talvez das desilusões que teve, uma visão totalmente deturpada de quem Deus é. E a gente vai construir essa visão com ela, eu tenho certeza. A gente vai caminhar, é uma peleja, mas a gente vai construir essa visão com ela. Mas a gente vê que pelo fato de ter caminhado em lugares errados, veio machucada da religião, e a gente vê que a visão de quem Jesus é veio deturpada. E o que mais a gente vê para a rua é essa visão deturpada acerca de quem Deus é, acerca do plano de Deus. E o plano de Deus, meus amados, ele veio, é o que eu tive que explicar para ela, falar, ó, foi um justo que morreu pelas suas iniquidades. E até se levantou um outro senhor que estava do lado lá, ele falou, mas eu não compreendo esse negócio do camarada peca, e na hora que vai dar o último suspiro de vida, ele se arrepende e vai para o céu. Eu falei, é justamente isso a graça do negócio. Se a pessoa se arrepender de coração, está ganho, está no céu, está fazendo parte. E por isso, por quê? Porque nós temos que enxergar o plano da maneira correta. Nós temos a séria tendência, meus amados, de enxergar Deus assim como nós somos. Porque em várias passagens Deus vai falar, eis que a minha mão, eis que a terra é o estrado dos meus pés. Isso se chama antropomorfismo, ou seja, Deus se revela ao homem como se ele fosse um homem também. É lógico que ele veio em homem sobre a terra, ele veio como homem sobre a terra, na figura de Jesus. Jesus é homem, mas o Deus Pai, ele é espírito. Então, só que para o homem poder compreender ele se revela dessa maneira. E nós começamos muitas vezes a enxergar Deus como nós somos. E às vezes nós somos mesquinhos, nós passamos a enxergar Deus como um Deus mesquinho. Às vezes, quando nós somos irritados, nós pensamos que Deus ele é irritado na sua essência. Às vezes nós somos pessoas que não cumprimos com a nossa palavra, nós achamos que Deus é um Deus que não cumpre com aquilo que disse. E nós temos que tirar essa visão do nosso coração. Nós temos que enxergar Jesus como Ele é, como aquele que era, que é e que há de vir. Como nós estamos estudando aí na quinta-feira. Como aqui no verso 21, olha o que ele vai dizer. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Olha de novo, os camaradas desanimados, com uma visão totalmente deturpada daquilo que Jesus veio fazer. O que eles disseram aqui? Nós esperávamos que Jesus era aquele que iria redimir a Israel. Às vezes a gente pensa que Jesus ele veio ao mundo somente para tratar dos nossos problemas. Quando nós não temos a visão de que Deus, Ele é um Deus universal, Ele é um Deus para mim, Ele é um Deus para o Marcelo, Ele é um Deus para o Carlão, Ele é um Deus para o Joel. Ele é um Deus que veio tratar a humanidade. Se a gente não ter essa consciência, meus amados, a gente vai achar que a gente é o centro do universo. A gente vai achar que pelo fato de muitas vezes Deus não ter feito algo nas nossas vidas, é porque Ele é um Deus mau. Mas para prestar atenção nas coisas. Tem coisas na nossa vida que se Deus mexer algo em nós, Ele vai afetar outras pessoas.
Há certas coisas que, se Deus fizer em outras pessoas, vai afetar a nossa vida. Vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente fica reclamando de dinheiro. E quantos, eu falo, eu na minha inocência, já fiz essa oração. Senhor, o Senhor podia colocar um pacote de dinheiro aqui na frente de casa, aqui, para poder ajudar eu a pagar minhas contas aí, fazer um milagre para mim. Mas imagina só, quem já estudou um pouco de economia, sabe como é que funciona. Como que funciona a economia? A economia é assim, existe uma quantia certa de dinheiro no mundo. E eu, quando era mais novinho, antes de fazer faculdade, eu achava que, faltou dinheiro no mundo, o que é mais fácil fazer? Imprime dinheiro, vamos jogar dinheiro no mercado, vai lá e imprime um monte de dinheiro. E até quando eu era criança, o meu sonho, eu via aqueles mágicos transformando papel sulfite em dinheiro, eu falava, nossa, queria uma maquininha dessa aí para mim, igual eu via no circo. E o meu sonho era ter uma maquininha de dinheiro, mas depois, quando eu fui para a universidade, eu fui aprender que, se colocar mais dinheiro no mundo, a inflação aumenta, porque há um maior número de dinheiro no mundo do que aquilo que ele pode suportar. A economia ela é baseada no número X de dinheiro. Se faltar dinheiro, há uma deflação. Se colocar muito dinheiro no mundo, há uma inflação. Então isso desestabiliza a economia. Agora imagina só, você pedindo para Deus colocar um saco de dinheiro na sua casa. O que vai acontecer? Ele vai ter que gerar, imagina se ele fosse atender o seu pedido. Ele teria que gerar dinheiro. E ele gerando dinheiro, ele desestabilizaria a economia de uma pessoa inocente que trabalhou e está com suas contas em dia, que não tem nada a ver com a sua história. Deus não funciona assim. Nós não somos o centro da atenção. Deus, ele é um Deus pessoal, é um Deus que trata dentro do nosso coração, mas ao mesmo tempo ele é um Deus universal, e aquilo que ele tem que tratar na sua vida, primeiro ele vai tratar ao redor. O Senhor vai trabalhar todas as outras coisas para que as coisas venham se estabelecer na terra. Se a gente olhar para a formação do mundo, se a gente olhar como Deus, ele fez o mundo, a gente vai começar a enxergar Jesus de uma forma diferente. Porque vai falar aqui no verso 22 ao 24. Vamos ler o 22 ao 24. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Gente, uma das coisas que faz a gente perder a visão espiritual, a falta de constância no estudo da palavra de Deus. Por que eu falo isso? Às vezes você vai falar, mas não tem nada a ver com o texto que você leu. Tem sim. Porque esses homens estão espantados pelo fato de algumas mulheres terem ido lá procurar Jesus e não terem achado. Mas isso, gente, era algo que já havia sido profetizado lá atrás. E era algo que o próprio Jesus já havia falado para eles. Era algo que já era corrente ali no meio deles. Se você abrir aí, tiver curiosidade de abrir, em Lucas 9, 22, olha o que vai dizer, Lucas 9 e 22. Ou seja, só para poder embasar para vocês o que eu estou falando, o livro de Lucas, dos evangelhos, ele é o único evangelho que é cronológico. O que é cronológico? Aquilo que acontece no capítulo 1, ele é anterior àquilo que acontece no capítulo 2, em ordem de acontecimentos. Porque se você for para os outros 3 evangelhos, Marcos, Mateus e João, eles são acontecimentos aleatórios. Então, às vezes você vai ver no começo do livro um acontecimento que está indo já no meio da vida, na vida ministerial de Jesus. Agora com Lucas não. Quando você quiser ter uma referência de tempo, quando aconteceu determinado assunto com Jesus, vá para o livro de Lucas, que você vai ter uma base. O que acontece no capítulo 1 é começo do ministério de Jesus. O que acontece no capítulo 24 é o final do ministério de Jesus. Então, olha o que vai dizer no 9:22. Dizendo,
é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ou seja, meus amados, às vezes a gente despreza aquilo que a palavra de Deus tem escrito, ou às vezes a gente tem um contato tão raso com a palavra de Deus, que as coisas não se solidificam dentro do nosso coração. Por que eu digo, o contato da palavra tem que ser diário, nós temos que estar envolvido em RIP, você tem que estar envolvido em aquilo que é dentro da igreja com a palavra, porque para que as coisas venham se solidificar dentro da sua cabeça. Não adianta você ler a Bíblia uma vez na sua vida e achar que você vai lembrar daquilo que está escrito 5 anos depois. Não adianta você entrar num curso de inglês, aprender a falar inglês e não praticar o seu inglês, que daqui a um tempo você não vai saber mais falar inglês. E com a palavra de Deus, que é tão complexa, não funciona de forma diferente. E nós vamos ver esses homens desanimados, espantados com algo que Jesus já tinha falado para eles. E quantos de nós, às vezes, Jesus já falou alguma coisa dentro do nosso coração, o Espírito Santo já ministrou dentro da sua vida, e às vezes pelo fato de você não se alimentar na oração, você não se alimentar na palavra, você deixa isso se perder dentro do seu coração. Eu falo quantas vezes a gente faz uma oração e esquece daquilo que orou. Eu costumo falar, outro dia eu contei isso aí no nosso RIP, outro dia eu fui numa loja de moto e eu vi uma moto lá, eu falei, nossa, queria essa moto. E eu orei na porta da Yamaha lá, eu falei assim, nossa, queria aquela moto, pai, dá uma moto daquela ali para mim. Oração, sim, de parceiro, né? Eu falei, Senhor, dá uma moto dessa aí para mim. E fui embora para casa, passou no outro dia, eu ainda falei, pai, se for da sua vontade, dá uma moto dessa para mim. E passou aí uns 6 meses, 1 ano. Aí, um dia, a moto veio para a mão, veio uma moto dessa. Só que eu tinha esquecido que eu tinha pedido essa moto. Daí, no dia que eu montei na moto, eu falei, não é que eu pedi para Deus lá atrás essa moto e Deus veio dar para mim agora? Porque eu orei uma vez, orei 2 e deixei para lá. E às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes a gente pede coisas e deixa passar. Às vezes a gente vê algo na Escritura, aquilo fala conosco, que a gente não anota, a gente não atenta para aquilo. E lá na frente o negócio começa a apertar, mas pelo fato de Deus ter falado conosco, que a gente não ter registrado aquilo em algum lugar, a gente começa a ficar duvidoso. Por isso que Deus institui alguns marcos na nossa vida. A gente vai ver o povo de Deus atravessando o Jordão para entrar na terra prometida. Sabe o que Deus falou para eles? Falou assim, na hora que vocês forem atravessar o Jordão, na hora que vocês forem entrar na terra prometida, eu vou parar as águas 40 quilômetros antes. E as águas vão fazer um paredão, vão fazer um montão, e vocês vão passar a seco o Jordão. Só que na hora que vocês passarem a seco o Jordão, eu quero que um de cada tribo, das 12 tribos de Israel, pegue cada um uma pedra, e faça um altar na outra margem do rio, depois que vocês atravessarem o rio. Para quê? E ele dá o porquê. Para que quando vocês atravessarem o rio, e o filho de vocês, ou vocês se questionarem o que é aquele altar feito com 12 pedras, vocês possam falar, o nosso Deus parou as águas, e atravessou e nos levou para um lugar que Ele tinha nos prometido, um lugar que mana leite e mel. Eles fizeram um memorial, e eles, todas as vezes que eles duvidavam, todas as vezes que a fé deles vacilavam, eles olhavam para aquela situação e falavam, tem um Deus que um dia nos livrou lá atrás, e se Ele nos livrou lá atrás, Ele continua vivo, Ele pode te livrar hoje, Ele pode te livrar amanhã, mas Ele continua sendo Deus na sua vida. Não deixe que aquilo que o Senhor coloca no seu coração venha se apagar. Promessa de Deus Ele vai cumprir. O Senhor Ele se manifesta de forma que muitas vezes a gente não para perceber a forma como Deus se manifesta conosco. Além de Jesus já ter falado, meus amados, o Senhor, olha a sutileza de como o Senhor trabalha nas nossas vidas, de como o Senhor reflete a glória dEle. Eu falo que muitas vezes a forma como o Senhor fala conosco, ela está escondida, por isso que nós precisamos de uma visão além do alcance. Após que eu vou falar algo para vocês agora, vocês nunca perceberam isso na Bíblia, sem querer ser prepotente ou arrogante de maneira nenhuma, querendo ensinar vocês
a forma como o Senhor ele traz um conhecimento escondido nas coisas que ele faz. Se a gente olhar no relato do Gênesis 1, capítulo 9 ao versículo de número 13, nós vamos ver ali a criação, os primeiros movimentos de Deus criando o universo. E nós vamos ver Deus fazendo assim, no primeiro dia, haja luz. E ele vai falar que naquele dia ele fez luz e fez separação entre trevas e luz. Sendo que ele não tinha criado nem o sol e a lua ainda. Então essa luz era Jesus. Então, você nunca parou para perceber, essa é a primeira revelação. Essa luz era Jesus. Segundo dia, o que ele faz? A terra que estava sendo formada dentro das águas, ele vai falar, faça uma expansão dentro das águas, ou seja, era um montão de água, imagina uma piscina enorme, você não pode imaginar. E dentro daquela piscina, ele faz uma bolha ali, dentro daquela bolha foi chamada de expansão. E vai fazer que ali, ele vai falar que ali dentro daquela expansão, naquela bolha, ele criou a terra ficou criada ali, porque ela era sem forma e vazia, ele deu forma na terra, e vai falar que ele fez separação entre águas e águas, ou seja, ele fez com que as águas, depois do espaço sideral, meus amados, biblicamente falando, são águas, e essas águas vão até o trono de Deus, o limite delas é o trono de Deus. Porque a gente vive no meio de uma bolha, e essa bolha compreende o nosso universo que nós estamos vivendo, e os próprios cientistas vão dizer isso, que o nosso universo ele está o nome até casa, em expansão. Então esse universo está crescendo, e o limite dele, ele só vai parar no dia que a expansão chegar nas águas do trono de Deus, aí é o dia que Jesus volta. Enfim, então nesse segundo dia, ele faz essa separação entre águas e cria essa expansão. Mas no terceiro dia, que é o dia mais importante, vai falar que depois de tudo isso, sabe o que ele faz justamente no terceiro dia? Justamente no dia que Jesus ressuscita, ele vai criar as ervas e vai criar as sementes. Ou seja, ele vai dar condição para o homem poder habitar de forma digna na terra. Ele provém um alimento do qual o homem necessitará para viver na terra, sem ainda criar o homem. Da mesma forma acontece na revelação de Jesus. Ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita para poder dar para mim e para você semente espiritual, para que você possa caminhar de forma digna nessa terra. Algo que está escondido na palavra. Algo que está ali escondido, é a pura manifestação de Deus. Então ele vai se escondendo. Parece que Deus ele se esconde atrás de algumas coisas que você só vai conseguir enxergar a partir do momento que você tiver uma visão além do alcance. E quando nós não temos essa visão além do alcance, vai acontecer isso. Esses dois homens murmurando, falando dos planos que não tinham acontecido, mas os planos que não tinham acontecido para eles, eram os planos dele. Já percebeu que muitas vezes a gente murmura pelo fato de nós não realizarmos os planos que nós colocamos diante de Deus? Eu costumo falar, é importante a gente orar? Importantíssimo, gente. A oração atrai intimidade com Deus, a oração traz um mover de Deus diferente. A oração, ela solidifica aquilo que Deus tem para a tua vida. Você estuda a palavra de Deus e a oração faz com que aquilo solidifique dentro de você. A oração é importantíssima. Agora, o ruim é quando você vai orar e você já vem com um plano, você vem com um cronograma para Deus. Lembra que eu falei do cronograma? Você vem com o cronograma para Deus. Então, eu quero a conversão do meu marido, eu quero a conversão da minha esposa. Aí você vai, dobra o joelho lá e fala, então, Senhor, tudo isso que eu falo, gente, eu já fiz isso. Eu já fiz e já quebrei a cara com isso, por isso eu posso vir aqui falar para vocês, não faça isso. Porque eu vinha com o cronograma diante de Deus e falava, Senhor, o Senhor podia pôr uma lutinha, eu queria a conversão de fulano, eu falava, Senhor, o Senhor podia colocar uma luta na vida de fulano, para que ele chegasse num poço sem saída, para que ele chegasse num momento em que nada teria sentido para ele, e ele viesse aos teus pés e se rendesse a ti, e faria parte do nosso povo. Acho que Deus olhava lá de cima e falava, filho,
Você está querendo ensinar eu a agir? Você está querendo me mostrar a forma como eu devo fazer? E quantas vezes a gente vem com essa receita de bolo pronta para Jesus? Foi o que aconteceu com esses homens. Na hora que Jesus falou, eu vou salvar, eu vou redimir Israel, eles já fizeram o que? O pensamento deles. Pô, ele vai salvar a gente dos romanos, vai mexer nessa vidinha nossa aqui, e o resto, que se dane. E Deus não funciona assim. Deus, os planos do Senhor, meus amados, são superiores ao nosso, como diz lá em Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está lá em Isaías 55, a partir do verso 8. Porque aquilo que a gente está limitando Deus ele é poderoso para fazer muito mais, gente. A palavra dele vai dizer lá em Efésios 3:20, porque Deus ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que nós opera. Já percebeu quando o negócio vem de Deus, mesmo quando é Deus purinho entregando na sua mão, já percebeu que vem muito mais daquilo que você pediu? Vem diferente muito mais, porque é Deus falando com você, não é você que está no controle, sou eu que está no controle, a função sua é pedir, a função nossa é pedir mesmo, falar, Senhor, nos ajuda, converte fulano, trabalha no coração de ciclano, me ajuda lá no meu serviço, me promove, me capacita, me transforma, nos ajuda, mas simplesmente isso, e fala, Senhor, coloca a sua estratégia no meu coração, não a minha estratégia no seu coração. Por isso que é a oração, na oração você coloca diante de Deus a sua necessidade, e Deus fala para você assim, filho meu, faz desse jeito. Só que muitas vezes a forma de Deus fazer, ela é tão louca, ela é tão maluca, que a gente começa a duvidar de Deus. O que Deus fala para o povo assim, fala para os seus discípulos, a partir de você, desses 12 pessoas, eu vou fazer com que vocês venham ganhar o mundo, a palavra minha venha se expandir. Eu imagino naquela hora os camaradas falando, como que pode 12 aqui, fazer o quê? Jesus só deu uma instrução para eles, no dia que eles estavam morrendo, faz o seguinte, Lucas 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. O que o povo fez? 10 dias, se enfiaram dentro de um cenáculo lá e ficaram, Senhor, manda a sua promessa. Não quiseram ensinar Deus, só ficaram na dispensação, Senhor, manda a sua promessa. A festona de Pentecostes correndo lá fora, e o povo, não vamos lá comer bolinho caipira, não. A gente não vai lá comer coxinha, não, a gente vai ficar aqui dentro. Senhor, manda a sua promessa. Sabe o que Deus fez? Mandou fogo naquela moçada lá, queimou eles com o Espírito Santo, e daí em diante, na hora que Pedro abriu a boca para pegar o evangelho, 3.000 almas para Jesus. O cara sai no outro dia para pegar o evangelho, mais 2.000 almas para Jesus, em 2 dias, 5.000 pessoas para Jesus. A gente está 3 meses aqui, a gente não ganhou 100. E o camarada ganhou 3.000 num dia. Por quê? Porque se colocou na brecha e deixou com que os planos de Deus viessem trabalhar na vida dele. Isso é coisa maravilhosa. Isso é visão que nós temos que ter diante de Deus. E olha o que Jesus vai dizer para eles, verso 25. Então lhes disse Jesus, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Um grande erro que às vezes nós cometemos, meus amados. O fato de nós não nos debruçarmos nas Escrituras e ver as profecias que tem lá, que Deus deixou para nós, para que venha nos fortalecer. E às vezes do fato de nós não crermos naquilo que Deus ministra no nosso coração, quer seja usando uma pessoa, quer seja Ele falando dentro do nosso coração. Não estou dizendo aqui para você sair acreditando em tudo que alguma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo vem e entregue para você. Muito pelo contrário. Não tome decisões importantes baseado em coisas que profeta vem entregar para você. Se algum profeta vier entregar algo na tua vida, guarde aquilo no teu coração. Faça como Maria fez quando recebeu a revelação que seria a mãe de Jesus. Vai dizer que Maria guardava todas as coisas no seu coração.
Porque eu já vi gente recebendo profecia, larga o seu serviço e vai lá para a Argentina para ser missionário, que Deus tem obra missionária na tua vida. O camarada largou o emprego, foi lá na Argentina, quebrou a cara, voltou sem dinheiro e hoje está pedindo esmola para a rua. Eu já vi gente profetizando na vida do outro para largar o marido, para largar a esposa, que aquilo não era que Deus tinha arrumado para a vida dela, que Deus tinha outro para a vida dela, destruiu a família da pessoa. Então guarde isso, anote isso num lugar visível no seu coração. Nunca tome decisões baseadas em profecia. Mas que profecia, uma profecia vindo realmente da parte do Senhor, uma hora ela vai se concretizar, isso vai. Assim como Deus usou vários profetas na Bíblia, e tudo aquilo que eles falaram tem se concretizado. Há um estudo falando que, para que todas as profecias que estão na Bíblia venham se concretizar 100%, faltam apenas 5% das 1000 e poucas profecias que tem na Bíblia. Existem 1000 e poucas profecias, dentre elas 700 e pouco, ou quase 800 a respeito de Jesus. Só faltam 5% acerca de Jesus se concretizarem, para que tudo possa estar consumado. E todas elas falam dos últimos dias. Se a gente for ver a vida de um homem chamado Josafá, certa feita Josafá, ele estava encurralado pelos filhos de Moabe, os filhos de Amon e os filhos da montanha de Seir. E aqueles homens cercaram Josafá, e Josafá, aquele era um exército muito grande, a qual Josafá, pelo seu exército, ele não conseguiria derrotá-los. Sabe o que Josafá fez? Ele apregou um jejum, foi buscar a Deus, e colocou todo o povo jejuando, buscando a Deus. O povo começou a buscar, o povo começou a clamar, e vai dizer que de repente veio o Espírito do Senhor sobre um profeta no meio do arraial. E sabe o que o profeta falou para ele? Isso aí está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. O profeta falou assim, nesse dia você pode descansar, no verso 17, porque essa peleja não é vossa, mas de Deus, e Deus vos dará a vitória. Sabe o que Josué fez? Sabe o que Josafá fez? Guardou aquilo no coração e ficou tranquilo, porque ele não tinha outra alternativa a fazer. O exército dele não era suficiente para derrotar o outro, não adiantava. Ele simplesmente aguardou. Aguardou e disse ao povo no verso de número 20. Se você depois quiser pesquisar na sua casa, 2 Crônicas 20, 20, ele vai dizer: crede no vosso Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe o que isso vai dizer para nossas vidas, meus amados? Vai dizer assim, crede no seu Deus e você vai estar seguro debaixo das asas do Senhor. Crede naquilo que a palavra de Deus está dizendo e você vai prosperar, porque aqui está a palavra dos profetas, aqui está a palavra de Deus, que Deus usou homens para escrever, mas é a palavra de Deus. Crede naquilo que está escrito aqui e aplica na sua vida que você vai prosperar. E se Deus der graça de alguém falar com você algo que vem da parte de Deus, guarde no teu coração e comece a observar. Use visão além do alcance para ver se aquilo vai acontecer. Porque se aquilo realmente for de Deus, pode ter certeza, aquilo vai vir na tua vida. Deus usa pessoas. Deus, ele sabe a maneira como faz, meus amados. E a gente não pode desperdiçar o modo como o Senhor fala conosco. A gente vai ver, finalizando o texto, meus amados, no verso 27, dizendo assim, verso 27 em diante. E, começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura, ou seja, havia sido dito pelos profetas. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, enquanto estavam na mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Percebeu que eles estavam com os olhos fechados?
Eles não estavam reconhecendo aquilo que era espiritual. E muitas vezes a gente caminha dessa forma. Jesus muitas vezes está do nosso lado e a gente acha que Jesus não está conosco. Às vezes, pelo fato das coisas não acontecerem do nosso jeito, a gente acha que Jesus não está conosco. E Jesus a todo momento, meus amados, está ao nosso redor. Todo momento está conosco, só que muitas vezes, assim como aconteceu com esses homens, Jesus muitas vezes ele ameaça, ele dá de se esconder um pouco de nós. Ele finge que vai para um lado, só para ver a sua reação. Vai dizer que na hora que Jesus ameaçou sair, eles disseram, fica conosco. E vai dizer que Jesus se constrangeu e ficou com eles naquela noite. E às vezes acontece isso conosco. A gente está caminhando, está em comunhão, às vezes você está ali sentindo a presença de Deus, mas há certos momentos que parece que Deus, ele não se deixa perceber, não é que ele sai do seu lado, ele não se deixa perceber. Só para ver, se você sente falta dele, clama pela presença dele novamente. Porque eu vejo pessoas, e muitas vezes até igreja, e eu provo isso para você na Bíblia, pessoas que estão caminhando, que Jesus já deu de sair, e a pessoa falou, ó, pode sair, eu já consegui o que eu queria mesmo, pode sair, não preciso da sua presença. Quer que eu provo para você na Bíblia? Está lá na igreja de Laodiceia, no capítulo 3 e 20, lá no 3 e 15 em diante, lá de Apocalipse. Vai dizer assim que Jesus não, estava chateado com aquela igreja, porque ela não era fria nem quente. E vai dizer que no final, no 3 e 20, vai falar, eis que estou à porta e bato. Ou seja, era uma igreja que não tinha Jesus dentro. Era uma igreja que estava rica, que estava abastada, de que não tinha falta de nada nessa terra. Mas Jesus tinha se afastado deles. E eles não sentiram a mínima falta de Jesus. A gente tem que ser muitas vezes igual Moisés. Moisés, certa feita, lá no monte, pelo fato deles ter feito, ao povo ter feito o bezerro de ouro, Deus olhou para Moisés e falou assim, ó, faz o seguinte, eu vou mandar um anjo na minha frente aí, e vocês vão aí, o anjo vai vencendo todo mundo, e vocês vão ganhando território, e vocês vão alcançando. Mas Moisés olhou naquela oração com Deus, e ele falou, de maneira nenhuma, Deus. Capítulo 33 de Êxodo. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Gente, se Jesus não estiver conosco, não dê um passo sem Jesus. Se você sentiu algo no teu coração, que aquela presença já não incendeia mais o seu coração, dobre o seu joelho e fala, Senhor, ainda que o Senhor precise tirar alguma coisa de mim aqui na terra, mas não tire a sua presença da minha vida, porque a presença de Deus, meus amados, é o que nos vai dar segurança, a presença de Deus é que nos vai preencher o nosso coração, é a presença de Deus é que vai nos dar firmeza e fazer com que nós venhamos tomar as decisões corretas. Não troque a presença de Jesus pelo maior apartamento nessa cidade, não troque a presença de Jesus por uma Lamborghini, não faça isso, prefira a presença de Jesus. E vai falar, meus amados, que a partir do momento que eles chamaram a Jesus, Jesus estabeleceu uma comunhão com eles. Porque quando a gente chama Jesus para a mesa, estabelece uma comunhão. Há um partir do pão espiritual. E partir do pão, para o judeu, sentar numa mesa, na verdade lá não era nem mesa, era uma toalha estendida no chão, em que eles ficavam deitados, reclinados, mas havia um partir do pão. E esse simbolismo do partir do pão vai falar de comunhão íntima, comunhão extrema. Judeu, ele não divide comida com quem ele não se sente à vontade, com quem ele não considera um íntimo dele. E vai falar que nesse momento Jesus parte o pão. E os olhos deles se abriram. Muitas vezes o nosso olho, meus amados, está fechado, porque nós perdemos a comunhão com o Senhor. Nós deixamos a comunhão para trás. Nós preferimos mais as coisas desse mundo do que a comunhão com Deus. E é necessário que nós venhamos a novamente chamar essa comunhão com Deus. Chamar o Senhor para a mesa junto conosco. Chamar Ele para sentar conosco. Marcelo, ajuda eu aqui não. Chamar o Senhor novamente para essa comunhão conosco, para que haja novamente um partir de pão. Porque no momento que há o partir de pão, meus amados,
o plano de Jesus começa a se descortinar para as nossas vidas. Nesse momento, abriram-se os olhos desses dois homens e eles puderam enxergar todo o plano de Jesus. E às vezes a gente fica murmurando, achando que Deus não nos quer mais, que as coisas não acontecem na nossa vida, pelo fato de nós não enxergarmos as coisas na ótica de Cristo. Mas existe uma receita para nós, meus amados. Existe uma direção para que nós venhamos tomar esse olhar de Jesus, para que nós venhamos a ter esse conhecimento revelado, para que a gente possa enxergar aquilo que está por trás das Escrituras, daquilo que Deus quer falar conosco. Isso muitas vezes não é coisa só nossa, não, isso já acontece faz tempo. Se a gente for olhar para a vida de um profeta chamado Eliseu, e vai falar que Eliseu, ele recebeu uma porção dobrada de um homem extraordinário que foi Elias. Dizem os estudiosos que Elias fez 7 grandes sinais, mas Eliseu fez 14. Era 13, mas para cumprisse o 14, Eliseu estava morto, os ossos de Eliseu estavam ali naquele buraco, e um homem cai morto naquele buraco, e ao relar nos ossos de Eliseu, ele retomou a vida. Porção dobrada de Elias. E vai dizer a palavra de Deus ali em 2 Reis capítulo 6, que o rei da Síria, que era um grande inimigo do povo de Israel, ele arquitetava alguns planos, mas Eliseu, como ele tinha a visão além do alcance, Deus revelava tudo que o rei falava no quarto dele. E ele ia para o rei de Israel e falava: não vai para tal lugar que lá tem uma emboscada para vocês hoje. E aquele rei da Síria começou a perceber que alguém estava dedurando ele. E ele chamou os seus conservos, e os seus conservos falaram: tem um boato aí na cidade, que os seus planos, tudo aquilo que o senhor fala no quarto, chegam aos ouvidos de Eliseu. E naquele momento, aquele homem ficou enfurecido, e falou: que vá todo o meu exército lá na casa de Eliseu, lá em Dotã, e cerquem a casa daquele homem. E vai dizer que naquele momento, todo o exército da Síria foi até lá e cercou a casa de Eliseu. E Eliseu estava tranquilo, estava favorável para ele. Ele viu todo aquele exército chegando, mas os profetas naquela época, eles tinham um escudeiro, eles tinham um rapazinho que ajudavam eles. E naquele momento que o seu moço olhou lá para fora e viu aquele exército, ele correu para Eliseu e falou: Eliseu, o que vai ser de nós agora? A gente nem arma a gente tem, malemar a gente tem uma faca aqui. E vai dizer que naquele momento Eliseu orou a Deus e falou: Senhor, abre os olhos desse homem. E vai dizer que no momento que ele recebeu essa oração de Eliseu, aquele jovem abriu os olhos e viu ao redor da casa cavaleiros e carros de fogo, e aos milhares cercando aquele exército. E Eliseu disse ali no capítulo 6, verso 16 de 2 Reis: maior do que está conosco, do que estão com eles. É essa visão que você tem que ter, meu amado. É essa visão que nós temos que ter. Sair dessa noite aqui com essa visão. Saber que a partir do momento que nós servimos a Deus, saber que a partir do momento que nós temos Jesus na nossa vida, maior é o que está conosco, e que os nossos planos estão diante do Senhor. Aquilo que você orou não foi em vão, está diante do Senhor. Não do jeito que você colocou para Ele, mas do desejo que tem no teu coração, já está lá na mesa do Senhor, e Ele vai fazer da maneira dele que aconteça na tua vida, porque cavalos e cavaleiros de fogo estão ao redor da minha e da tua vida. Ah, pastor, é uma passagem só. Não, vai para o Salmo 34, vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. É coisa de Deus, meus amados. É visão que nós temos que ter da parte do Senhor. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Esse conhecimento, meus amados, é algo que vem somente do Espírito Santo para nossas vidas. Não pense você que você tem que fazer meditação ou alguma coisa para que isso venha na tua vida. Não, é fruto de comunhão com Deus. Nós vemos o mundo tentando de diversas maneiras
abrir o seu olho espiritual. Nós vemos os hindus colocando aquela pintinha no meio da testa, é justamente para abrir a sua visão espiritual. Nós vemos algumas religiões que dão algum chá, um chá de ervas da Amazônia, o camarada ele fica muito louco, para poder abrir a visão espiritual dele. E nada disso consegue chegar aos pés daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a palavra de Deus vai dizer ali em 1 Coríntios 2:9, que aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não percebeu e que não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E sabe o que vai continuar dizendo? E Deus lá nos fez revelar pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até a mente de Deus. Nós temos que ter essa mente de Deus, meus amados, que enxergue as coisas espirituais, que enxergue as coisas na ótica de Jesus. Certa feita um homem que todo mundo conhece, que se chama Pedro. Oh, Pedrão, o apóstolo Pedro. E um dia Jesus chegou para ele e disse assim: Pedro, o que dizem os homens que eu sou? E os seus discípulos disseram assim: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Ou seja, o povo novamente achando que Jesus era apenas um profeta, com a visão limitada de Jesus. E Jesus, olhando para Pedro, sabendo que Pedro não escondia nada, que o que vinha na cabeça dele, Pedro mandava. E ele olha para Pedro e diz: e Pedro, o que você acha que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, ou seja, não foi ninguém que te contou isso, mas foi o meu Pai que te disse. Porque ele teve uma visão além do alcance, uma visão que somente Deus pode te dar, uma visão que somente o Espírito Santo pode colocar na tua vida. Talvez você pode estar com a visão embaçada acerca daquilo que está acontecendo na tua vida, mas hoje nós vamos orar aqui, meus amados, e Deus vai descortinar isso para você. Você vai começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Você vai começar a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Você vai começar a olhar para aquela pessoa que muitas vezes intriga com você ali no seu trabalho de uma maneira diferente. Você já não vai mais enxergá-la como um inimigo, mas vai enxergar como alguém que está sendo usado pelo inimigo para tentar te abater, mas que precisa da misericórdia de Deus, assim como você precisou um dia. Isso é visão espiritual, isso é visão além do alcance. E a gente vai clamar por Deus para que a gente possa ter essa visão. O Léo vai estar ministrando louvor nesse momento. E eu quero pedir para que você nesse momento, você clame a Deus e fale: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos espirituais, para que eu deixe de ter uma visão tão limitada, uma visão tão mesquinha das coisas que têm acontecido na minha vida, e possa ter visão de águia. Você foi chamado para ter visão de águia, não foi chamado para ter visão de galinha. Visão galinha, ela fica ciscando somente aquilo que está abaixo dela. Mas uma águia não, ela sobe acima das alturas e olha numa perspectiva, daquela perspectiva que só Deus tem nas nossas vidas. Clame a Deus nesse momento. Oh Senhor amado, Espírito Santo.